Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 17 de junho de 2022. Faltam 81 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia: internet para estudantes. O programa Internet Brasil vai levar 700 mil chips com pacote de dados para alunos inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais. E presidente Jair Bolsonaro diz que medida é investimento nas gerações futuras. A gente vê, de fato, a nossa responsabilidade com estes que brevemente nos sucederão. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Perícia da Polícia Federal confirma que parte dos restos mortais encontrados no Vale do Javari são do jornalista Dom Phillips. Investigações sobre o caso prosseguem e podem resultar em novas prisões. E ainda, começou hoje o pagamento do Auxílio Gás e do Auxílio Brasil. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, vamos conversar com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, sobre os programas do governo para garantir segurança alimentar. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Fazer a ponte entre quem pode doar e quem precisa de alimentos. Comprar da agricultura familiar para ajudar o pequeno produtor e, ao mesmo tempo, garantir comida na mesa a famílias de baixa renda. Ou ainda incentivar hortas nas escolas brasileiras. Algumas das ações do governo federal voltadas à segurança alimentar e combate à fome. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Boa noite, ministro. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Caros ouvintes da Voz do Brasil. Ministro, a gente começa essa entrevista destacando que agora os brasileiros contam com mais uma ajuda para compor a renda, né? A partir de hoje, quem faz parte do Auxílio Brasil recebe também o Auxílio Gás. Os pagamentos começam hoje, junto com o calendário de pagamentos de junho. Conta pra gente, ministro, todos os que já são beneficiários do Auxílio Brasil vão receber e qual é o valor? Luciano, estamos pagando hoje mais uma parcela do Auxílio Gás. Então, desde o final do ano passado, implementando esse que é o novo programa de transferência de renda do governo federal, por determinação do presidente Bolsonaro, para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade a adquirir o GLP, que é o conhecido gás de cozinha, que está aí na casa dos brasileiros e das brasileiras. Então, esse mês, hoje, né, iniciamos mais uma parcela desse benefício, mês de junho, que a gente coloca para os beneficiários do Auxílio Brasil uma ajuda que hoje está em R$ 53,00 para ali fazer frente à aquisição desse gás de cozinha. É mais uma das medidas do governo federal, né, que é um governo voltado para a ajuda às pessoas, assim como foi também o presidente ter zerado os impostos do óleo diesel. Então, o presidente está determinado em ajudar as pessoas. Então, o caminhoneiro hoje, quando chega num posto de gasolina que ele vai abastecer o tanque do seu caminhão, ele pode reparar ali. Ele pega a nota e vai prestar atenção, que no final tem lá tributos federais, 0. Então, Luciano, Mariana, hoje não se paga nem um tostão de imposto federal em cima do óleo diesel do caminhão, do caminhoneiro hoje. Então, junto com o Auxílio Gás, né, junto com outras medidas, o presidente está determinado aí a estar nesse momento, né, que estamos vivendo uma guerra mundial, um momento de pós-pandemia, a ajudar essa população que faz ali, que tem a necessidade de estar abastecendo o seu carro e de estar também cozinhando com gás de cozinha. Pois é, ministro, vamos falar, inclusive, das outras ações do governo para garantir renda, segurança alimentar e também combater a fome. E aí a gente pode falar, então, queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre o programa que incentiva as doações de alimentos, que é o Brasil Fraterno Comida no Prato. Como é que funciona esse programa? É isso, Mariana. No final do ano passado lançamos esse programa, o Brasil Fraterno Comida no Prato. O próprio nome já diz, é uma rede de fraternidade que vem propiciar a doação desses alimentos. Então, a gente cadastra tanto o doador quanto o pretenso beneficiário. Então, é bem interativo, é no site do Ministério da Cidadania. Né? Os interessados, tanto em doar, as empresas, as pessoas físicas também podem doar, importante dizer, quanto os beneficiários, eles vão no site do Ministério da Cidadania e se cadastram. A partir dali, eles ficam habilitados a doar
né, as empresas, e a receber os beneficiários. E os beneficiários, eles podem ser tanto rede de alimentos, né, que são os bancos de alimentos, que são cadastrados também pelo Ministério da Cidadania, como também as entidades socioassistenciais, que estão pelo Brasil afora fazendo um trabalho voltado, né, à população em situação de vulnerabilidade. Vamos lá, ministro, explicando direitinho. A empresa interessada ou a pessoa física tem que se cadastrar no site do programa. E como é que essas doações chegam a quem precisa? É isso. O cadastro é necessário, Luciano, porque a partir do momento que a empresa cadastra, ela, além de fazer o bem, além de estar doando ali para a população, ela tem uns benefícios, né? Ela faz jus aos benefícios, inclusive fiscais, com isenção do ICMS daquela mercadoria. Então, na hora que eles cadastram, que faz essa doação, o Ministério da Cidadania emite uma certidão de doação eventual que ele apresenta junto à Receita Federal e vai poder ali abater o seu imposto sobre circulação de mercadorias. Então, o cadastro é necessário por conta disso. E a entrega, né? Porque todas as entidades socioassistenciais, os bancos de alimentos, eles estão georreferenciados no site. Então tá aí a grande sacada desse programa. A empresa vai doar para aquela cozinha comunitária, para aquele banco de alimentos que está mais próximo da sua empresa, está mais próximo do seu supermercado. Então ele vai lá, entrega até o último dia do prazo de validade, né? Ele pode fazer esse cadastro no site do Ministério da Cidadania e aí fazer a sua doação propriamente dita. E hoje são quantas empresas, ministro, parceiras aí fazendo essa doação e quais são os principais segmentos a que elas pertencem? Hoje são mais de 80 empresas que já fazem as doações de maneira regular, né? Temos grandes doadores como a Nestlé, como a Balduco, a Danone, e temos pequenos doadores também. Qualquer doação é importante, né? E a gente incentiva que todos doem, principalmente aqueles que estão ali com os produtos se aproximando do prazo de validade. Porque ao invés de estar acionando a indústria pela cadeia reversa para poder destruir esse alimento, a gente faz com que ele chegue às mãos de quem mais precisa. Certo. Ministro, o programa foi lançado em novembro do ano passado. Qual é o volume de alimentos já entregues até agora? Foram beneficiadas quantas pessoas? O senhor tem esses números? Temos sim. Já foram entregues mais de 3.500.000 cestas de alimentos, né? Em termos de valores de produtos, mercadorias repassados, já ultrapassamos os 200 milhões de reais em doações. Então são doações expressivas. Veja que o papel também de divulgação que estamos fazendo aqui hoje na Voz do Brasil é importante, porque nós facilitamos o processo. Tiramos as disfunções ali que tinham na burocracia, né? Revalidamos os incentivos fiscais e isso está fazendo com que nós tenhamos um grande número aí de doações nesse programa. Agora, ministro, vamos falar então também de uma outra ação que é o Alimenta Brasil. O que é esse programa? O programa Alimenta Brasil, ele visa incentivar o produtor, o pequeno produtor de leite, o pequeno agricultor. Então, nós, governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, ele compra essa produção do agricultor familiar na região para incentivar a produção, o trabalho por parte dessa população. Então, podem ser ajudados, auxiliados, amparados aí pescadores, agricultores, extrativistas. De que forma a iniciativa apoia essas cadeias regionais, ministro? É isso. O extrativismo sustentável, Luciano, ele é apoiado, até porque nós já consideramos essa população, chamam de povos tradicionais, os extrativistas, os quilombolas, os indígenas, nós já consideramos como pequeno agricultor. Então, na emissão ali da sua certidão junto ao Pronaf, que é o Programa Nacional, né, da Agricultura Familiar, essa população já é considerada pequeno agricultor. E o Ministério, né, coloca à disposição a compra garantida desses produtos, né, até R$12 mil por ano quando é agricultor, e quando é leite, aumentamos o valor para até R$30 mil por ano. E mais, estendemos essa produção do leite para todo o Brasil. Antes era restrita ao Nordeste. Hoje, todos os estados do Brasil podem aderir ao programa e os seus produtores de leite, ali o regional, podem ser cadastrados. O senhor tem o número, ministro, de quantos produtores foram beneficiados no ano passado? Ano passado, mais de 55 mil produtores foram beneficiados
Nossa meta esse ano é aumentar esse número para estar ali, e por isso, né, nós falamos hoje, né, que começamos a pagar o Auxílio Gás de junho, mais o Auxílio Brasil. Importante dizer aqui que o Auxílio Brasil traz uma mudança de conceito, inclusive voltado para o pequeno agricultor. Nós inserimos o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, onde temos mais de 10 mil famílias hoje, né, que fazem parte desse Auxílio Inclusão Produtiva, que o nosso propósito é pegar essas famílias beneficiárias do Auxílio Brasil e levar para o Alimenta Brasil, fomentar que elas se tornem um pequeno agricultor, um pequeno produtor. E como é que funciona, Luciano, Mariana, caros ouvintes? O beneficiário do Auxílio Brasil, a beneficiária do Auxílio Brasil, que encontra-se em uma região que tem uma aptidão, uma competência para a agricultura familiar ou para a produção de leite, ele se dirige ao órgão de assistência social, ao CRAS, ao CREAS, a nossa rede de assistência social, manifesta essa vontade, Luciano, e vai receber R$200 a mais do valor do benefício. Então nós temos hoje um Auxílio Brasil que tem um mínimo de R$400, e essa família que deseja iniciar a sua produção, a sua pequena agricultura familiar, ela recebe R$200 a mais durante 36 meses, justamente para incentivar essa produção local, essa produção ali do pequeno agricultor familiar. Nós estamos conversando com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, aqui na Voz do Brasil. E a gente está falando de alguns programas que têm auxiliado a população. Uma outra ação que a gente pode destacar, ministro, é o Hortas Pedagógicas nas Escolas. Uma parceria com a Embrapa, não é isso? Conta pra gente um pouco sobre esse programa, Horta nas Escolas, ou Hortas Pedagógicas. Pedagógica nas Escolas, parceria com a Embrapa. A Embrapa, por sinal, faz um excelente trabalho desenvolvimento e pesquisa no Brasil de norte a sul. Temos outras parcerias também na identificação dos programas, da necessidade dos programas sociais no governo, e essa parceria especificamente são as hortas pedagógicas, que a gente leva a produção, o cultivo de hortas para as escolas, para incentivar ali o consumo consciente por parte dos alunos, dos professores, e com isso a gente consiga que eles sejam multiplicadores, tá certo, dessa produção ali na comunidade a qual eles vivem. Pois é, acaba envolvendo toda a comunidade escolar, né, ministro? Os professores, os gestores da escola, eles passam por capacitação também? Como é que isso funciona? Passam sim, é uma das atribuições aí que nós temos com a Embrapa, e eles recebem curso, né, para também saber repassar esse conhecimento para os alunos e acompanhar o desenvolvimento dessas hortas, que muitas vezes, Mariana, Luciano, os hortifruti ali, eles são consumidos na própria escola, pela merenda escolar, ali por os alunos da escola. Então é bem legal o programa, bem gratificante a gente ver como está chegando aí nas escolas de Brasil afora. E hoje quantas escolas participam, ministro? De que forma isso fortalece? O senhor falou no início, né, sobre consumo sustentável, segurança alimentar das crianças. De que forma isso acontece? É isso, a gente está procurando o consumo sustentável, já são várias escolas hoje, o projeto piloto se mostrou muito bem sucedido, e a gente acredita, né, os programas do Ministério da Cidadania e do Governo Federal, eles têm tido as escolas como o celeiro prioritário, né? Hortas pedagógicas, a questão que nós vimos hoje, acabei de voltar do Rio Grande do Norte há pouco, quase cheguei em cima da hora aqui para conversar com você, com os ouvintes, porque nós fomos lançar lá um programa nosso também em conjunto com o Ministério das Comunicações e com o Ministério da Educação, que é a entrega dos chips, né, que vai fazer com que as famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso gratuito à internet do Brasil. Isso é importantíssimo, Luciano, porque acabamos de lançar o nosso cadastro único, o nosso aplicativo do cadastro único do governo federal. Então, com mais de 1 milhão de downloads, isso vai fazer com que as famílias brasileiras consigam consultar, tá certo, os programas sociais do governo federal. Já são mais de 28 programas sociais do governo federal que tem como base o cadastro único, e o acesso à internet vai permitir que essas famílias, né, mesmo sem um plano, né, de internet, consigam acessar o aplicativo, se cadastrar, né, fazer o pré-cadastro para depois validar no CRAS, no CREAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social nos municípios,
E isso daí facilita o trabalho dos municípios também nisso. Então, veja que o foco nas escolas, né? Que como bem disse o presidente, até foi replicado aqui na abertura do programa, é o investimento nas nossas futuras gerações, é o futuro do Brasil, que a gente tem que estar atento a isso. Agora, para a gente encerrar, ministro, esses programas todos que nós falamos aqui, eles, além do combate à fome, também têm um viés ambiental, né? Como que essas ações ajudam na preservação do meio ambiente? Um aspecto ambiental é justamente na questão de evitar o desperdício. Então, toda vez que a gente investe, né, no combate ao desperdício, a gente está fazendo com que tudo aquilo que foi empregado de insumo, de material na produção, né, daquela mercadoria, ela não seja jogada fora. Então, seria necessário uma nova produção. Então, primeiramente é isso. A gente está focado no combate ao desperdício e com isso a gente aí faz com que a gente não tenha um uso desnecessário de todos os materiais, todos os meios de consumo na produção dessas mercadorias. Esse é o foco do governo federal, é o foco do Ministério da Cidadania, atender a quem mais precisa e fazer com que a burocracia estatal funcione a favor das pessoas. Aliás, é o nosso principal objetivo, é estar sempre atendendo as pessoas, porque todos sofreram durante a pandemia, estamos num momento de recuperação social, mas existiu aquelas pessoas que sofreram ainda mais, que são os pobres, as pessoas em situação de vulnerabilidade no país, e o presidente está determinado a ajudá-los. Ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, muito obrigado por sua presença e entrevista aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Forte abraço a todos. Até a próxima. Conexão em banda larga móvel gratuita para crianças e adolescentes de baixa renda. O programa Internet Brasil prevê a entrega de 700 mil chips com pacotes de internet para estudantes que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. O anúncio foi feito hoje em Natal, em cerimônia que contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. O programa Internet Brasil tem como objetivo distribuir 700 mil chips a crianças e adolescentes de baixa renda da educação básica da rede pública com pacotes de 20 gigas. Para receber os benefícios, os estudantes devem estar inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais. A fase inicial vai começar por locais atendidos pelo Nordeste Conectado, que são Caicó e Mossoró, no Rio Grande do Norte, Caruaru e Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro, na Bahia e Campina Grande, na Paraíba. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, ressaltou a meta do programa. Os estudantes vão receber um chip para que eles possam ter acesso à internet e a sua família dentro de casa tem um chip de celular. Vamos começar com 700 mil pessoas nos próximos meses e vamos chegar a 14 milhões de pessoas do Cadastro Único que vão ter celular em casa com chip gratuito para acessar conteúdos. Em cerimônia realizada em Natal, foi anunciada a conexão gratuita via Wi-Fi de 48 praças públicas e a distribuição de 3.125 mil kits de conversores digitais. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância de garantir internet aos jovens. Quando se está com essa criançada ao nosso lado, a gente vê, de fato, a nossa responsabilidade com estes que brevemente nos sucederão. Nós devemos trabalhar por eles. E durante o evento, a Fundação Nacional de Saúde assinou uma ordem de serviço de 92 milhões de reais para a perfuração de quase 2.000 poços artesianos e 200 dessalinizadores no Rio Grande do Norte. Segundo o presidente da Funasa, Miguel Marques, a iniciativa vai atender cerca de 420 mil pessoas. Aqui no Rio Grande do Norte, já construímos 572 poços nos últimos 5 meses. As obras já alcançaram 102 municípios. Ao todo, serão 1.873 poços com quase 200 dessalinizadores, alcançando 2.070 comunidades. Durante a cerimônia também foram entregues títulos de terra à população do estado. Uma delas foi Rita Lima, que vive em assentamento no município de Santa Cruz. 22 anos esperando isso aqui e hoje nós somos donos.
ONU. De acordo com o INCRA, já foram emitidos desde 2019 362 mil títulos de propriedade em todo o país. De Natal, no Rio Grande do Norte, Manuela Castro. A Polícia Federal confirmou a identidade do jornalista inglês Dom Phillips entre os restos mortais encontrados na região do Vale do Javari, no Amazonas. Na última quarta-feira, a Polícia Federal anunciou que Amarildo da Costa, conhecido como Pelado, confessou ter participado do assassinato do jornalista e do indigenista Bruno Pereira. Amarildo indicou o local onde os restos mortais dos dois foram enterrados e o material chegou para a perícia no Instituto Nacional de Criminalística em Brasília na noite de ontem. Os restos mortais estão em análise pela perícia em Brasília. Com base no exame de odontologia legal combinado com a antropologia forense, foi confirmado que parte deles pertencem ao inglês Dom Phillips. Ainda estão sendo feitos exames para confirmar se entre o material remanescente será identificado o corpo de Bruno Pereira. No Vale do Javari, a Polícia Federal continua na busca pela embarcação utilizada por Bruno e Dom. A procura conta com o apoio de indígenas e de integrantes da Unijava, a União das Organizações Indígenas do Vale do Javari. A Polícia Federal informou que ainda há indicativos da participação de mais pessoas na prática criminosa, mas que as investigações também apontam que os executores agiram sozinhos, não havendo mandante nem organização por trás do crime, e não descarta que ocorram novas prisões. Além de Amarildo da Costa, está preso o Ozenei da Costa de Oliveira, conhecido como Dois Santos. Bruno e Dom desapareceram dia 5 de junho, após deixarem a comunidade de São Rafael, na região do Vale do Javari, no Amazonas. Luciana Vasconcelos, para a Voz do Brasil. Em todo o feriado prolongado, a gente sabe que o fluxo de veículos nas estradas aumenta, né, Luciano? É, Mariana, e por isso a Polícia Rodoviária Federal intensifica as ações de fiscalização nas rodovias do país, por meio da Operação Corpus Christi, que segue até domingo. E para quem ainda vai pegar a estrada, vamos ouvir algumas dicas para que a viagem seja segura. Para garantir a segurança dos usuários das rodovias e reduzir o número de acidentes e mortes durante o feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização nos trechos mais críticos do país. A Operação Corpus Christi começou na última quarta-feira e segue por todo o fim de semana até domingo. Quem ainda vai pegar a estrada deve ficar de olho em alguns cuidados, verificar os itens de segurança do veículo, por exemplo, e se a documentação está em dia. A chefe do Núcleo de Comunicação Social da Polícia Rodoviária no Distrito Federal, Mônica Pellegrini, dá outras orientações para que a viagem seja segura. É importante manter a máxima atenção na estrada. Respeite sempre os limites de velocidade e a distância em relação aos demais veículos. Só ultrapasse em locais permitidos e quando tiver a certeza de que é possível realizar essa manobra de forma segura. O condutor e todos os passageiros devem utilizar o cinto de segurança e jamais dirija se consumir bebidas alcoólicas. Além das ações de fiscalização no trânsito, a PRF também vai reforçar o policiamento contra crimes em locais estratégicos e promover atividades educativas para a conscientização da população. Em alguns estados, pode haver restrições de circulação, de acordo com a necessidade local. Para mais detalhes, é só entrar em contato com a PRF através do 191. Reportagem, Márcia Fernandes. A Petrobras anunciou hoje o reajuste nos preços da gasolina e do diesel, que é vendido para as distribuidoras. O valor não sofria alterações há quase 100 dias, segundo a companhia. A partir de amanhã, portanto, o preço médio de venda da gasolina para os postos passa de R$ 3,86 o litro para R$ 4,06. O preço do diesel, que é vendido às distribuidoras, passará de R$ 4,91 para R$ 5,61 o litro. Já os preços do gás de cozinha não serão alterados. Em nota, a Petrobras alega que o mercado global de energia está em situação desafiadora, com desequilíbrio entre oferta e demanda de energia. A Petrobras alega ainda que tem buscado equilibrar os preços sem repasse imediato das variações no mercado internacional.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministro André Mendonça define que a alíquota de ICMS dos combustíveis devem ser uniformes a partir de 1º de julho. O presidente do STF lamenta assassinatos de indigenista e jornalista no Amazonas. Ministro do STJ reverte condenação fundamentada em retrato falado, mostrado à vítima 3 meses depois do crime. Boa noite, eu sou Pedro Scartesini. Eu sou Walter Lima. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, definiu que as alíquotas de ICMS dos combustíveis devem ser uniformes em todo o país a partir de 1º de julho. O ministro também estipulou uma série de medidas que devem ser observadas pelos estados e pela Petrobras. Neto Costa. A decisão liminar suspendeu a eficácia do convênio sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária. A ação é movida pela Advocacia Geral da União, questionando cláusulas do convênio. A decisão visa evitar situação de insegurança jurídica em face dos questionamentos e dos impactos práticos da ação. O ministro também solicitou informações à Petrobras, Agência Nacional do Petróleo e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, no sentido de fortalecer o dever constitucional de transparência na formação dos preços dos combustíveis. Ainda não há previsão para julgamento de mérito no plenário do STF. Até que uma nova norma seja editada pelo CONFAS a respeito do ICMS, conforme os termos da liminar, a base de cálculo do imposto para os combustíveis passa a ser fixada pela média de preços praticados nos últimos 60 meses. Em nota oficial, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, lamentou os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Os integrantes dos Observatórios de Direitos Humanos e do Meio Ambiente do CNJ também manifestaram pesar diante das mortes ocorridas no Amazonas. O ministro ressaltou que um grupo de trabalho no CNJ vai acompanhar os desdobramentos e a efetiva punição dos culpados com resposta rápida da Justiça. Luiz Fux manifestou solidariedade com a família das vítimas e afirmou que a luta dos dois para a garantia dos direitos humanos e preservação da Amazônia jamais será esquecida. O ministro do STJ, Rogério Schetti Cruz, absolveu um homem condenado por roubo que foi identificado pela vítima 3 meses após o crime, apenas por meio de retrato falado. Para o ministro, foram descumpridas regras de reconhecimento pessoal prevista em lei. Fátima Uchoa. Na condenação, o juiz apontou que a vítima não teve dúvidas ao reconhecer o suspeito, o que foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Só que o ministro Rogério Schetti Cruz destacou decisão do STJ, na qual foi reconhecida a necessidade de se determinar a invalidade de qualquer reconhecimento formal, pessoal ou fotográfico, que não siga estritamente o que determina o artigo 226 do Código de Processo Penal. Assim, concedeu habeas corpus ao homem para absolvê-lo. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba condenou uma loja de departamentos a indenizar um menor de idade que foi abordado de forma vexatória por seguranças do estabelecimento. No caso, o jovem foi acusado pelos agentes de ter roubado uma caneta. Ele foi revistado na frente de outros clientes, inclusive sendo obrigado a levantar a camisa. Conforme a decisão, as abordagens caracterizam o exercício regular do direito de proteção do patrimônio, desde que ocorram com respeito e dentro dos limites da boa convivência. A vítima será indenizada em R$8 mil por danos morais. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou indenização à viúva de um preso que morreu por complicações da Covid-19. O entendimento foi de que o preso recebeu pronto atendimento e todos os cuidados necessários no sistema prisional. Ricardo Moreira. No caso, a autora da ação alegou que o Estado era responsável pela morte do marido dela, um idoso de 63 anos de idade, que
que fazia parte do grupo de risco. Entretanto, as provas demonstraram que o homem não buscou atendimento médico e preferiu se automedicar. Segundo a sentença, quando ele procurou o serviço de emergência, diante da gravidade dos sintomas, obteve pronto atendimento e todos os cuidados necessários até que ele não resistiu ao quadro clínico. A decisão foi unânime. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o DF e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova maior flexibilidade para mudanças em contratos de consórcios públicos. Especialistas recomendam que Brasil adote uma regulação global para a inteligência artificial. Congresso marca nova sessão para votar vetos presidenciais sobre auxílio financeiro ao setor cultural. Boa noite. Boa noite. O Senado aprovou e segue para a Câmara um projeto que prevê maior flexibilidade para mudanças em contratos de consórcios públicos. Os consórcios públicos têm permitido à união de municípios pelo melhor oferecimento de serviços públicos. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios mostra que já existem cerca de 600 consórcios públicos no país. Reportagem de Bruno Lourenço. A formação de consórcios vai ganhando força entre municípios de pequeno e médio porte, que se juntam para conseguir ganhos de escala em compras e no oferecimento de serviços à população. Hoje, para se mudar contrato de consórcio público, é necessária a aprovação unânime dos participantes. O projeto de lei abranda a exigência para a maioria dos integrantes, algo mais racional e adequado, como acredita a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins. A exigência de aprovação unânime acaba por inviabilizar o aperfeiçoamento das regras colocadas no contrato em função da ampliação do objeto do consórcio, que abrange cada vez mais áreas e a tendência de uma participação crescente do número de municípios. Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios aponta a existência de cerca de 600 consórcios públicos no país, sendo que 4.700 dos 5.568 municípios já integram pelo menos um consórcio. A grande maioria tem no máximo 15 participantes, mas alguns consórcios públicos contam com mais de 100 prefeituras. A Comissão de Infraestrutura debateu o processo de concessão da BR-163 em Mato Grosso. Os participantes destacaram a urgência da duplicação da rodovia para evitar acidentes e escoar a produção agrícola. A reportagem é de Yara Farias Borges. Concedido em 2014 para a empresa Rota do Oeste, o trecho da BR-163 que passa em Mato Grosso não foi duplicado como previa o contrato. A concessionária faz a devolução amigável da rodovia e o governo fará nova licitação. O presidente da concessionária Rota do Oeste, Júlio Perdigão, colocou a empresa à disposição para contribuir com a transição para a nova concessão. O nosso compromisso com a sociedade é resolver a questão definitivamente da Rota do Oeste. Nunca nos furtamos a encontrar essa solução. E não tem aqui nesse período de transição nenhum espírito de abandono dessa rodovia. Nunca, de forma alguma. Representando o Ministério da Infraestrutura, Anderson Belas disse que a nova licitação é a melhor alternativa. O senador Fábio Garcia, do União Mato Grossense, que pediu o debate, sugeriu aproveitamento de estudos anteriores para agilizar as obras. Existe a disposição da Rota Oeste de ajudar, de oferecer os estudos que ela já realizou para que a gente possa aproveitar, portanto não vejo motivo pelo qual não deve ser aproveitado. O senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, disse que vai acionar a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal de Contas da União para agilizar as obras na BR-361. Especialistas ouvidos pelo Senado recomendam que o Brasil adote uma regulação global para a inteligência artificial. A ideia é que, mesmo respeitando características locais, as tecnologias sejam preparadas para uma futura integração com outros países. Repórter Roberto Fragoso.
Aplicativos inteligentes capazes de aprender com a interação humana ou processar grandes quantidades de dados vão se tornar tão comuns como a própria internet, prevê Pan Dixon do Fórum Mundial de Privacidade. Ela recomendou que o Brasil adote uma regulação global para a inteligência artificial, o que vai permitir no futuro a integração entre diversas tecnologias usadas em todo o mundo. A harmonização global será bastante necessária nesses ecossistemas por motivos técnicos e políticos. Teremos jurisdições criando o que elas precisam para seus contextos. A regulação deve influenciar a elaboração em si das tecnologias e deve estender a proteção dos direitos fundamentais a todos os usos da inteligência artificial, defendeu Eike Graf, representante da Comissão Europeia. É o legislador que define o que é arriscado e, portanto, quem está no escopo. Nós propomos uma situação muito clara em que alguém esteja dentro do escopo e deve cumprir com todas as regras nessa lei de inteligência artificial. Outra especialista ouvida, Courtney Lang, do Conselho Industrial de Tecnologia e Informação, aconselhou que a regulação tenha foco na explicabilidade, que é permitir a compreensão de como uma decisão foi tomada por uma inteligência artificial. A comissão que analisa os impactos da pandemia na educação discutiu formas de recompor a aprendizagem dos estudantes. Os debatedores defenderam investimentos na capacitação do corpo docente. Segundo o MEC, quase metade dos professores da rede pública são temporários. A reportagem é de Marcela Cunha. Segundo o Ministério da Educação, a média de aulas online foi de 279 dias. Para unir forças contra a defasagem escolar, a representante do Fórum Nacional de Educação, Roberta Guedes, defendeu uma formação compartilhada dos professores da escola privada com a escola pública. Como é que nós vamos falar de perdas de aprendizagem se a gente não falar desse professor? Precisa ter valorização, que precisa ter condições de trabalho, que precisa ter formação adequada. O presidente do colegiado, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, concorda que é preciso tornar a carreira docente mais atrativa e criticou que os chamados contratos temporários de profissionais de educação sejam hoje tão comuns. Que alguém pode ficar doente, ter um acidente, você tem que ter um processo seletivo simplificado. Porém, passou a ser a regra. O professor, o profissional da educação concursado para ter salário, plano de carreira. O censo escolar de 2021 apontou que 44% dos professores da rede pública são temporários. Segundo a representante do MEC, Leda da Silva, a pasta tem investido na formação de professores e em programas de avaliação do aprendizado. A sessão do Congresso Nacional, que analisaria vetos nesta semana, foi adiada para 5 de julho. Entre os itens, 2 se referem ao setor cultural. As leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. Artistas estiveram no Congresso esta semana para pedir a derrubada dos vetos. Reportagem de Pedro Pincer. O apelo para que a sessão fosse adiada foi feito pelo líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Ele sugeriu o dia 5 de julho para garantir a derrubada de alguns vetos já acordados com a oposição. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, explicou os termos do acordo que resultou no adiamento da sessão. Por acordo com as lideranças do governo, da oposição, da maioria e da minoria no Congresso Nacional, ficou adiada para o dia 5 de julho, com a garantia, inclusive, da liderança do governo de se fazer o quórum necessário para a apreciação dos vetos pendentes. Não só dos que estão trancando a pauta, mas aqueles também que, nesse ínterim, vierem a necessitar de ser apreciados pelo plenário do Congresso Nacional. Eduardo Gomes afirmou que a questão de ter quórum suficiente para as votações é fundamental para a manutenção dos acordos partidários. O que está acontecendo é que a gente vota muito. Agora, para votar muito e votar muito, mantendo a correção nos acordos, a gente precisa de algumas condições. E a condição que se impõe nesse momento é a condição, evidentemente, do quórum, é a posição do instante que vivemos. Os representantes da área cultural pediram a derrubada de 2 vetos a propostas de financiamento para o setor, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou o acompanhamento para verificar os primeiros resultados alcançados com o Sistema Informatizado de Auditoria em Programas de Educação, o projeto Sinapse. A auditoria identificou inadequação da formação dos professores para as disciplinas de português e matemática nos anos finais do ensino fundamental. Ao todo, foram quase 19 mil casos nos 26 estados e seus respectivos municípios, além do Distrito Federal. O projeto Sinapse é de iniciativa do TCU. Uma das suas premissas é desenvolver e executar o projeto em conjunto com todos os tribunais de contas brasileiros. Veja o conteúdo completo no portal do TCU em www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Comissão externa vai acompanhar investigações sobre desaparecimento de indigenista e jornalista. Deputados divergem sobre proposta que reduz cobrança de ICMS sobre combustíveis. Câmara aprova medida provisória que muda regras de securitização. Boa noite. Os deputados aprovaram medida provisória que muda regras de securitização, com o objetivo de reduzir o valor dos seguros e aumentar o crédito. Entenda na reportagem de Antônio Vital. O plenário da Câmara aprovou medida provisória que muda regras do mercado de seguros para facilitar a emissão de títulos de crédito de maneira a aumentar o fluxo de recursos para o setor e assim baratear os custos e aumentar o volume de créditos. A medida provisória institui entidades chamadas Sociedades Seguradoras de Propósito Específico, ou SSPE, que adquirem direitos de crédito no mercado e emitem papéis chamados de letras de risco de seguro, ou LRS, títulos de crédito vinculado a um seguro, também conhecidos como certificados de recebíveis. A ideia é fazer com que investidores adquiram esses papéis recursos que vão ajudar a baratear o valor dos seguros e que darão a quem adquiri-los o direito de receber por isso, processo conhecido como securitização. A MP também autoriza as instituições financeiras a atuarem no setor, de modo a aumentar a eficiência do mercado de seguros. Hoje, esses títulos, chamados de recebíveis, já funcionam atrelados ao mercado imobiliário e ao agronegócio, uma maneira de financiar os dois setores e dar retorno para quem comprar os papéis. Ao editar a MP, o governo argumentou que a securitização permite que as instituições financeiras transfiram o risco de suas atividades e liberem recursos para novos financiamentos, o que aumenta o fluxo de créditos. De acordo com o relator da medida provisória, deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, no mundo todo as letras de risco de seguros são usadas para a cobertura de grandes riscos com baixa probabilidade de ocorrência, e a MP contribui para estruturar o mercado de seguros como maneira de enfrentar catástrofes. Eventos recentes que abalaram o país, tais como rompimento de barragens e enchentes em diversos estados, demonstraram a necessidade da existência de um mercado de seguros estruturado para combater o efeito de catástrofes. Para o relator, a emissão dos títulos no mercado reduz o custo para a empresa que assume o risco do seguro, o que vai aumentar a oferta de coberturas e baratear o crédito aos consumidores. A MP foi aprovada por ampla maioria, inclusive com os votos da oposição, como explicou a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Ela possibilita a criação de instituições para mediar a própria securitização e ela estabelece condições que ampliam o processo de securitização, que tiram da condição restrita de estarem atuando apenas no que diz respeito ao crédito agrícola ou ao crédito imobiliário e que possa se espraiar para outros tipos de atividades e outros tipos de créditos específicos. A medida provisória que altera regras do setor de securitização seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Economia. Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná, defende a venda da Petrobras e elogia a coragem do governo federal que incluiu a estatal na lista de estudos para privatização. O deputado avalia que não dá para esperar por preços menores de combustíveis sem respeitar o princípio básico da concorrência entre empresas. Paulo Eduardo Martins afirma que, apesar da quebra do monopólio legal ocorrida em 1997, o controle do mercado de combustíveis no Brasil permanece nas mãos da Petrobras.
Na opinião do congressista, manter a Petrobras sob o comando do Estado brasileiro é condenar o país ao atraso. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, assinala que o Tribunal de Contas da União intimou o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, a devolver 975 milhões de reais aos cofres públicos, débito referente a prejuízos nas refinarias Premium 1 e 2. Luiz Lima considera que a Petrobras funcionava como uma máquina de desviar dinheiro público. Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, critica a proposta de privatização da Petrobras e afirma que é necessário defender o patrimônio nacional. Luiz Erundina acredita que é necessário mobilizar forças populares no intuito de evitar que se venda a estatal, contra os interesses do povo brasileiro. A deputada afirma que irá às últimas consequências em defesa da Petrobras e da soberania nacional representada por ela. Jorge Sola, do PT da Bahia, afirma que a Petrobras apresenta lucros imorais para os acionistas privados em detrimento do povo brasileiro. Na visão do deputado, o governo prefere tirar dinheiro da saúde, da educação, da assistência social e da segurança pública para garantir a maior renda possível aos donos de ações. Jorge Sola ainda acusa o governo de querer vender a Eletrobras para subsidiar os lucros estratosféricos da Petrobras durante alguns meses, com objetivos eleitorais. O deputado alerta que uma redução temporária nos preços dos combustíveis é uma estratégia para enganar o povo. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, considera que a proposta do governo de zerar o ICMS dos preços dos combustíveis é uma tentativa de enganar a população durante o período eleitoral. O deputado argumenta que a política de preços da Petrobras, estabelecida pelo próprio governo, é que provoca o aumento dos preços e os lucros absurdos dos acionistas. Henrique Fontana afirma que é incoerente o argumento do governo de que há uma sobra de 50 bilhões de reais para a implementação do projeto, sendo que há poucos dias foi cortado quase 9 bilhões de reais do orçamento de vários ministérios, entre eles da saúde e da educação. José Guimarães, do PT do Ceará, discorda da proposta apresentada pelo governo federal para tentar baixar o preço dos combustíveis no país. Segundo o deputado, é falsa a promessa de que serão compensados financeiramente os estados que zerarem o imposto sobre o diesel e o gás de cozinha. José Guimarães defende, de fato, a redução dos preços dos combustíveis, mas acredita que o pacote anunciado não é a melhor forma de se fazer isso. Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, ressalta que, enquanto o governo não tiver coragem para interferir na política de preços da Petrobras, o valor dos combustíveis vai continuar alto. O deputado esclarece que é a partir da base de cálculo estabelecido pela estatal que incidem os impostos e a participação das distribuidoras e das revendedoras. Paulo Ramos acrescenta que em 2021 a Petrobras teve um lucro de 106 bilhões de reais e a previsão para 2022 é que esse valor chegue a 200 bilhões. Ele entende que o sistema atual proporciona lucros absurdos para os acionistas sem beneficiar a maior parte da população. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, culpa o governo federal pelos sucessivos aumentos no preço dos combustíveis e do gás de cozinha. Ele afirma que, quando a atual gestão assumiu o poder, o valor do litro da gasolina girava em torno de R$ 4,00. De acordo com Daniel Almeida, o aumento de quase 100% não se justifica, uma vez que os custos para a produção de petróleo não se elevaram. O deputado destaca que, se a política de preços da Petrobras, baseada no valor do dólar, não for alterada, os preços não vão cair. Carlos Aratini, do PT de São Paulo, avalia que a proposta do governo de zerar o ICMS dos preços dos combustíveis vai desorganizar as finanças dos estados e municípios. Segundo o parlamentar, se o objetivo fosse reduzir o custo dos derivados de petróleo, o governo deveria rever a política de paridade internacional dos preços da Petrobras. Carlos Aratini lembra que em 2016 o valor do barril de petróleo era o mesmo que o atual, $120. Mas o preço da gasolina na bomba era de R$ 3,50. Helda Salomão, do PT do Espírito Santo, também critica a proposta de redução do ICMS dos combustíveis para frear a alta dos preços.
De acordo com o deputado, a queda da arrecadação estadual afetará os serviços de educação, saúde, assistência social e segurança pública. Para Helder Salomão, o ideal seria rever a política de preços da Petrobras, acabando com a vinculação dos valores dos derivados de petróleo ao mercado internacional. Na sua opinião, a paridade de importação prejudica os brasileiros, enquanto enriquece os acionistas internacionais. De acordo com Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, a proposta que limita o ICMS do preço dos combustíveis é mais um indício de que o governo foge de suas responsabilidades. O deputado analisa que a medida reduz a arrecadação dos estados, retira recursos da saúde e da educação e não resolve o problema dos altos preços dos derivados de petróleo. Márcio Gerri salienta que o governo tenta criar uma confusão tributária para proteger os mais ricos em detrimento dos mais pobres. Para ele, uma reforma tributária é bem-vinda, desde que atenda realmente os interesses da população. Zé Neto, do PT da Bahia, critica a PEC que pretende zerar a cobrança de ICMS nos estados e municípios, sob a justificativa de que a medida resultará em redução no preço dos combustíveis. Na visão do parlamentar, a proposta prejudica governos estaduais e prefeituras, pois reduz a arrecadação. Zé Neto também critica a possível venda da Petrobras, da Eletrobras e dos Correios, e a falta de transparência no encaminhamento de recursos das chamadas emendas de relator, que dão ao deputado relator da Lei Orçamentária Anual o direito de destinar verba de acordo com as prioridades do governo federal. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, rebate a acusação de que a culpa pelos seguidos aumentos no preço dos combustíveis é do governo federal. Segundo ele, a crise que afeta o país é mundial e a prova disso é que habitantes de países como os Estados Unidos também têm sofrido com a alta no valor da gasolina e do diesel. Carlos Jordi defende a aprovação de PEC que define um teto para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis e critica os partidos de esquerda que se manifestaram de forma contrária à matéria. Política. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, avalia que é necessário implementar no Brasil o orçamento participativo, mecanismo governamental que permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre os repasses de verbas públicas. Joseildo Ramos frisa que o orçamento participativo dará ao país a possibilidade de utilizar critérios objetivos para priorizar investimentos estruturantes, de acordo com diferentes realidades socioeconômicas e ambientais. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, atribui o aumento de famintos no Brasil à falta de iniciativas governamentais de combate à fome. O parlamentar salienta que o Programa de Aquisição de Alimentos, que visa promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar, teve investimento de apenas R$ 89 mil este ano. Rogério Correia também acusa o governo de não ter coragem de mudar a política de preços da Petrobras e, com isso, contribuir para o aumento do preço dos combustíveis. Léo de Brito, do PT do Acre, acusa o governo federal de enganar os servidores públicos, uma vez que não se cumpriu a promessa de 30% de recomposição salarial. Na opinião de Léo de Brito, o reajuste de 5% concedido pelo Ministério da Economia não é o suficiente para valorizar a categoria e o trabalho desempenhado. Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirma que a Câmara não pode adiar mais a aprovação de uma reforma tributária que confronte o atual sistema de cobrança de impostos. Segundo o deputado, é preciso implementar medidas que combatam as desigualdades sociais. Na opinião de Fábio Trade, a reforma tributária não avança na Câmara porque existe um forte lobby por parte daqueles que se beneficiam do sistema vigente, classificado pelo deputado como ruim e perverso. Ele avalia que as regras tributárias do Brasil corroem o sistema produtivo e degradam a relação de pertencimento e confiança entre Estado e contribuintes. Danilo Forte, do União do Ceará, considera que a Câmara acerta na pauta de propostas e tenta aprovar medidas que amenizem as consequências da inflação. De acordo com o parlamentar, os congressistas estão focados em apresentar alternativas que ajudem o Brasil a retomar o crescimento econômico. Danilo Forte espera que a população recupere o poder de compra e, com isso, aumente o consumo, a geração de emprego e a arrecadação tributária do país. Ele acredita que, em pouco tempo, a vida do brasileiro vai melhorar. Educação.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, discorda da proposta que estabelece mensalidades para o ensino superior público. Ele afirma que a medida afetaria a classe média sem beneficiar os mais pobres. Dr. Zacarias Calil cita dados da Associação Nacional das Instituições Federais, que revelam que 97% dos estudantes da Universidade Federal de Goiás estão na zona de vulnerabilidade. O parlamentar defende uma política que amplie os investimentos em ensino, pesquisa e extensão e na formação dos professores. Vicentinho, do PT de São Paulo, também é contrário à cobrança de mensalidades nas universidades públicas. O deputado ressalta ainda o número de universidades e escolas técnicas criadas durante os governos anteriores a 2016. Vicentinho defende o acesso e a gratuidade da educação para todos os brasileiros e condena qualquer forma de proibição do acesso de jovens pobres, negros e indígenas ao ensino superior. Desenvolvimento Regional. Edilásio Júnior, do PSD, critica o uso de helicóptero da Polícia Militar do Maranhão por ex-integrante do governo estadual para vistoriar obras e participar de atos políticos partidários. O deputado pede que a Secretaria de Transparência tome providências e investigue a situação. Edilásio Júnior afirma que o Maranhão sofre com a miséria, a pobreza e o desemprego. O deputado lamenta que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o estado tenha tido, em 7 anos, a maior perda de qualidade de vida e o pior desempenho socioeconômico do país. A Câmara criou uma comissão externa para acompanhar as investigações sobre o indigenista e o jornalista desaparecidos no Amazonas. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes sobre o assunto. Uma comissão externa da Câmara vai acompanhar as investigações sobre o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips, ocorrido no dia 5 de junho na região do Vale do Javari, no Amazonas. A criação da comissão foi aprovada pelo plenário a partir do pedido feito por 13 deputados de diversos partidos, principalmente da oposição. Entre os objetivos da comissão, de acordo com o pedido, estão acompanhar, fiscalizar e propor providências sobre as investigações e sobre o que classificaram como falta de ações efetivas para a proteção da Amazônia. Para a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, uma das signatárias do pedido, é dever da Câmara não só acompanhar o caso, como também propor medidas para proteger a região, alvo do crime organizado. É imprescindível que nós possamos também fazer o nosso trabalho de parlamentar, justamente para entender as circunstâncias que estavam ali acontecendo e que deram grande causa a esse desaparecimento. Invasões das terras indígenas, presença de garimpos ilegais, de madeireiros, do narcotráfico e poder apontar soluções, porque o nosso papel e nossa responsabilidade também propor proposições que vão de encontro o que se estava apurando ali, Bruno e Dom Phillips. A criação da comissão foi aprovada de maneira simbólica, sem qualquer posicionamento contrário, mas provocou debate entre deputados aliados ao governo e à oposição. O deputado Felício Laterça, do PP do Rio de Janeiro, chegou a levantar dúvidas sobre as reais intenções do jornalista e do indigenista desaparecidos e pediu para que as atividades deles também sejam investigadas pela comissão. O que de fato eles estavam fazendo? É essa narrativa de proteção dos povos indígenas? Era de fato isso? Ou eles estavam buscando os tesouros que estão na nossa Amazônia, o que cerca as ONGs que estão na Amazônia? E essa comissão temporária externa também vai ter essa tarefa da gente desvendar os estrangeiros que há muito habitam a nossa Amazônia e lá estão levando para fora toda a nossa riqueza. Bruno Araújo Pereira é funcionário licenciado da FUNAI, onde coordenou a área de índios isolados. Dom Phillips é correspondente internacional e já fez reportagens para diversas publicações estrangeiras. O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, líder da minoria, disse que a dupla desaparecida investigava a atuação do crime organizado e apontou omissão do governo, não só na investigação, como também na apuração do caso. E há uma grande omissão, sim, na apuração de onde estão Bruno Pereira e o Dom Phillips, que estavam lá na região amazônica fazendo uma matéria, buscando informações, com certeza para denunciar o garimpo ilegal, o desmatamento ilegal, os madeireiros e outros que lá atuam, devastando, explorando a nossa terra, a nossa riqueza e ameaçando as comunidades indígenas. Ainda não há nomes dos integrantes da comissão, nem data para o início dos trabalhos. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Paulo
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, solicita a intensificação das buscas do indigenista Bruno Teixeira e do jornalista Dom Philips. Ao dar seu testemunho pessoal sobre o falecimento de seu filho no Rio Negro, o parlamentar ressalta os esforços empreendidos pelo Exército na época. Paulo Teixeira oferece sua solidariedade às famílias e ressalta que o trabalho dos dois diz respeito à vida de povos indígenas desprotegidos pelo Estado que vivem sob a violência e todo tipo de atividades ilegais na região. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.